Salve, salve, meu guerreiro! Seja muito bem-vindo ao nosso cantinho Liga da Gramática e hoje a nossa aula é de hifenização. Palavras que levam hífen e palavras que não levam hífen. Atente-se, essa nossa palavra hoje de hifenização é somente palavras de hífen por prefixação, que é aquele pedacinho que vem antes da palavra. Quando a gente tem palavra composta, por exemplo, guarda-chuva, palavra-chave, cidade-estado, essa leva outra regra. Eu quero falar dos que são prefixos ou também falsos prefixos, que é aquelas palavras, por exemplo, micro-ônibus, super-homem, autoescola. Quando que uma palavra dessas tem hífen ou não tem hífen? Deixa eu cortar aqui. Corta, então, para nossa aula e vamos direto para nossa aula sem perder tempo, porque concurseiro não tem tempo para perder, concurseiro tem tempo para estudar, somente isso. Se tiver sobrando tempo, o negócio é dormir, porque a gente dorme pouco, certo? Certo, professora. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, a nossa hifenização de prefixo, ela acontece com os prefixos... Ela acontece com prefixos. E o que é um prefixo? Prefixo é um afixo. Afixo. E o que é um afixo? Afixo, de forma bem popular, é um pedaço de palavra. E esse pedacinho de palavra tem carga semântica. E o que é uma carga semântica? Carga semântica é tudo aquilo que é rico em sentido. Aquilo que carrega um sentido, um significado. Então, todo afixo é um morfema. Morfema é um pedacinho de uma palavra que ele vai se ligar a um radical. E toda vez que ele se liga a um radical, ele é capaz de modificar este radical, modificar o sentido deste radical. Professora, mas o que é um radical mesmo? Radical é a parte central, aqui, ó. Parte central de uma palavra, em que depois ou antes dessa palavra, a gente começa a anexar, a inserir afixos. Vamos lá, então, o que é um radical? Exemplo, a palavra pedra. Eu vou tirar aqui, não decore isso, tá? Esses termos que eu vou usar agora você não precisa. O que é um afixo, o que é um morfema, isso você não precisa decorar. Eu estou explicando isso para você para a gente chegar na regra. E aí, a partir da regra, eu vou dizer, agora você decora, tá bom? Aqui você tem que entender o que é. Porque quando a gente entende o porquê que a coisa existe, fica mais fácil de a gente entender, certo? Então, eu tenho uma palavra pedra aqui. Sai fora, filho. Palavra pedra. Este azinho aqui, ó, é o que a gente chama de vogal temática. Tá? É uma vogal temática. E aí, eu vou tirar esta vogal temática daqui e vai ficar somente pedra. Ficou somente pedra. Esse pedra a gente junta com prefixos, com sufixos, na verdade. Ó, pedreira, pedraria, pedreiro. Que mais que tem de pedra? Ó. Agora eu vou colocar um afixo e um prefixo. Tá aqui, ó. Pedra. Pedra, certo? Vou colocar a na frente e aí depois pedrejar. Apedrejar. Olha só, então eu coloquei um pedacinho antes e um pedacinho depois. E o meu radical continuou aqui. Então, esses pedacinhos aqui, ó, são os nossos afixos. Então, o que é afixo? Um pedacinho que a gente pode ligar antes ou depois do radical. Certo? Certo. Ai, não era para apagar. Peraí. Aí. Um afixo se divide em dois. Então, um afixo pode ser prefixo. Note, a própria palavra prefixo já vem com um afixo. Porque eu tenho aqui, ó, o radical fixo, que significa alguma coisa que está
fixa. E aí, antes dele, eu tenho o meu prefixo, que é o pré. Tudo que eu tenho pré, pré-conceito, pré-determinado, pré-candidato, precioso não, agora não vem mais nenhum. Preconceituoso. Todos esses são prefixos, são afixos antes do radical. E o sufixo é uma palavra fixa, né, que é o nosso radical, mais um afixo que vem, mais um afixo que vem depois do meu radical. Então, se eu tenho um termo que vem depois do meu radical, ele é um sufixo, tá? Então, prefixo vem antes, ó, a própria palavrinha já é um prefixo. Então, eu tenho um prefixo nele, mais o meu radical, que significa que vai ter uma palavra antes. Esse daqui já está ao contrário, né? Porque ele está como um prefixo, mas o significado dele é que ele vem depois, tá? Por exemplo, nós temos agora, eu vou apagar. Eu ia usar esse daqui, mas eu tenho os exemplos aqui, ó. Olha só, prefixo des mais graça, des mais infeliz, tá? Sufixo Buda mais ista, capital mais ista. Então ficou budista. Olha que bacana. Eu coloquei budista materialista, mas a ideia é o capitalista. Tá certo. Budista, ó, capital e material. O que é capitalista? É o cara que pensa em dinheiro ou trabalha com dinheiro, certo? Agora sim, nós vamos direto para a nossa regra. E eu vou mostrar para vocês que existe uma regra central, apesar de a gramática não trazer. Lembrem, sempre que eu falo para vocês as minhas aulas, certo? Eu sempre enfatizo de que eu ensino a gramática de uma maneira diferente da que você vai encontrar na nossa própria gramática. Porque como eu sofri para aprender, fui criando as minhas técnicas e observando detalhes que às vezes não estão na gramática, mas que têm lógica e servem como didaticamente para a gente aprender. Uma delas é essa daqui. Quando a gente fala em hífen, na prefixação de palavras, então eu vou ter um termo e vou colocar um prefixo na frente dele, significa que ele tem uma regra sim. Tanto que nós tivemos o acordo ortográfico e muitas palavras mudaram. Quando essas muitas palavras mudaram, nós podemos observar que mudou porque tem uma lógica. E qual é a lógica? A regra do junta tudo. A regra do junta tudo. Professora, eu nunca ouvi falar nisso. Presta atenção. Olha como tem lógica e como faz sentido. E você entendendo esse sentido, qualquer palavra que aparecer na sua frente, você para e pensa nesses dois princípios que eu vou te mostrar e você vai conseguir resolver o problema. Quer ver? Existem dois princípios na gramática que são princípios, e são princípios fundamentais da gramática. Apesar de que a gente nunca os vê, mas existem dois. Um deles chama-se eufonia. Então, nada na nossa língua pode agredir a eufonia. O que é eufonia? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. O que é eufonia? Aí. O que é eufonia? Eufonia é bom som. Então, tudo que eu falar não pode dar um som errado ao meu ouvido. E não pode mudar a palavra. Por exemplo, quando a gente trabalha com prefixação, eu tenho duas palavras, certo? Eu tenho o meu afixo, que é uma palavrinha pronta, e vou ter o meu radical, certo? Certo. Então, quando eu juntar, eu tenho que continuar mantendo o som de duas palavras. Então, a minha eufonia não pode dar uma cacofonia. O que é cacofonia? Um som estranho. Por exemplo, amo ela. Não é a moela do frango. Não fica, ai, amo ela. Não, você quer comer moela ou você ama alguém? Eu a amo, porque amo ela
fica como se fosse moela do frango. Outra coisa é... Ai, como que é? A Marte ia. Não, tem uma que a gente vai para Marte. Vai a Marte. Isso. Ele vai a Marte. Assim, ó. Ele vai a Marte. Então, eu tenho que tomar cuidado porque ele vai a Marte, ao planeta Marte. Então, a gente tem que evitar palavras que vão dar cacofonia, tá? Então, eu tenho que dizer que ele a ama. Ou ele irá amá-la, para evitar o amar-te. Então, isso é cacofonia. E a nossa outra regra é... Espera que a pessoa tem toque, tem que ficar tudo redondinho. 2. A nossa outra regra, nosso outro princípio é gramatical. E o que é esse princípio gramatical? Todos os termos que forem criados, toda vez que você for conversar, toda vez que você for escrever, eu não posso ferir regras gramaticais. Então, regras gramaticais. Não podemos feri-las, tá? Por exemplo, criar uma palavra e colocar M juntos. Porque não existe na nossa gramática... Ó, por exemplo, não existe na nossa gramática RH juntos. Não existe na nossa gramática a letra H no meio da palavra. Professora, existe. Somente 2 casos. NH e o LH. LH é. NH, LH. Tá? Ó. São as únicas regras que nós temos o H no meio de uma palavra. Fora aí... Ah, tem o CH, né? Mas tá na frente. Mas no meio da palavra... Mas vamos colocar o CH aqui também para não dar choro. Tem mais um que é o Sheila, né? Que vem de fora. Ó, SH, NH, mas esses daqui, só esses daqui que são no meio de palavras. E LH. Qual foi o outro que eu falei? CH. Fora isso, nós não temos. E, no entanto, no meio da palavra, somente esses 2. Os outros é só iniciando palavra. Mas no meio da palavra, só NH e LH. Certo? Certo. Então, eu não posso fazer uma nova palavra, criar uma nova palavra ferindo esses 2 princípios. Por isso que a nossa regra é junta tudo. Antes do acordo ortográfico, escrevia-se supermercado, porque super era sempre com hífen. E hoje super é assim, junto. Antes era auto, escola. Todas essas palavras aqui, ó, todas elas eram separadas. Eram com hífen. Infraestrutura, autoescola, coparticipação. Corréu e antissocial é a nossa prova final, a prova dos 9, de que a regra é juntar tudo. Presta atenção. Antes não era assim? Corréu. Antissocial. A regra era essa. O que acontece? Falaram, gente, nós temos que diminuir a quantidade de hífen. Então, o que a gente pode fazer? Olha, essas palavras aqui não estão ferindo regra nenhuma. Então, vamos juntar tudo? Vamos! Vamos juntar tudo. Aí olharam para essas 2 palavras aqui e falaram, só, se eu falar corréu, eu tenho 2 sons. Tenho. E se eu colocar um R aqui no meio? RR no meio de palavras é permitido. E qual é a função da palavra, de um R dobrado no meio de palavra? Fazer esse som de... Certo? O som de... Então, porque se eu não tiver, fica corel, né? Se eu escrever só assim, é corel. Porque daí o som do R é diferente. Mas se eu dobro esse R, fica corel. Continuo com 2 sons, sem erro gramatical. Opa! Então vamos juntar e dobrar a letra. A mesma coisa aconteceu com antissocial. Tenho 2 sons e o início deste daqui é social. Se eu junto tudo,
social assim, fica antissocial. Porque o S entre duas vogais tem som de Z. Então ficaria antissocial. Aí eles falaram, tá, então vamos lá, negada. Vamos lá. Se eu pegar e colocar dois S's, eu vou ter som de... E aí ele fala, pronto, minha gente, vamos juntar tudo. E aqui está a nossa prova final de que a ideia é junta tudo. Somente quando causar falha ou erro gramatical que nós vamos ter hífen. E aí começam as nossas regras, tá? Decorem-nas. Primeiro, lembre dos princípios. Porque eu tô lá na prova e não lembro das regras. Meu Deus, eu não lembro se tinha ou não tinha. Ai, meu Deus do céu. Lembra dos dois princípios. Deu erro gramatical ou som estranho. Se não deu som estranho, junta tudo. Vamos começar. Sabe por que está marcado isso aqui? Porque eu gravei ontem essas aulas, que eram para ter entrado ontem, dia 14/9, aí na plataforma de vocês. Terminei de gravar essa e mais algumas aulas de matriz. Quando eu terminei de gravar, não tinha gravado. O que acontece? Eu não quero ficar fazendo corte, porque quem edita sou eu. Para evitar corte, eu fico paradinho aqui, ó, bem quietinho assim, só dou um clique com o dedo, nem mexo, nem respiro. E eu não tirei o mouse do botão de liga e desliga. Conversando com vocês aqui, bati na tela, blau, parou de gravar. Gravou com 1 minuto, um tinha 30 segundos, o outro 1,5 minutos, o outro uns 2 minutos. 3 aulas de 45 minutos jogadas no lixo. Ah, meu Deus. Enfim, por isso que tá marcado. Ó, tá vendo? Tudo marcado. Só que daí ontem tava tarde, eram 11 horas da noite. Falei, eu vou começar amanhã, do zero, tá? Então, beleza. Agora a gente vai para as regras. Vamos entrar nas regras. Então, olha só. Nós já vimos antes. Não tenho palavra no meio do nada com H colada ali em outra. Então, se não pode colocar um H no meio do nada, o que é que vai ser a regra? Quando a segunda palavra, quando o nosso radical, nossa palavra central, começar com H, vai ter que ter hífen, tá? Então, eu tenho hífen quando a minha segunda palavra começar com H. Porque senão vai ficar o nosso super-homem, que não pode. Então, sempre que a segunda palavra começa com H, a gente põe hífen. Tem exceção? É claro que tem exceção, porque a nossa regra era junta tudo. Quando eu tiver esses 3 prefixos, des, co e in, e a segunda palavra começar com H, a gente vai tirar o H e juntar tudo. Por quê? Note só, olha só, eu tenho des e tenho humano. Então, qual seria a minha pronúncia? Desumano, certo? Desumano. Não posso juntar, porque senão vai ficar deschumano. Ó, se eu juntar, vai ficar deschumano. Não dá. Então, o que é que a gente faz? E que não vai mudar o som, não vai mudar nada. Vai ficar desumano. Juntei. Beleza? Beleza. Mesma coisa com todas as palavras que começarem com H e tiver o prefixo des, co e in. Porque olha só, co. Aí eu tenho a palavra habitar. Pera. Coabitar. Nós não temos na nossa língua um H no meio assim. Isso aqui é mais palavra internacional, inglesa, né? Em inglês tem bastante isso. Então eu venho aqui, ó, tiro o meu H, não continuou o mesmo som? Coabitar? Então, junta tudo. Coabitar. Mesma coisa com inábil, tá? Então, des, co e in, porque não muda o som. E tem isso na gramática, porque, olha, tem algum erro gramatical aqui? Não. Tenho duas vogais podem juntar. N e A existe, então nada mudou. Beleza? Beleza. Circun e pan. Quando é que eles vão ter hífen? Eles vão sempre se juntar quando der. Mas se eu tiver uma, ó, circumpolar. Por quê? Existe M e P
e continuou os dois sons, circun e polar. Nós temos exceções, tá? Algumas palavras aí que eu não vou me lembrar agora. Sempre que eu dou a aula, alguém fala, prof, tem tal palavra que muda o som, mas é muito raro, tá? De modo geral, não pode mudar o som. Peraí que eu me perdi. Beleza, voltei. Então, o que é que acontece? Eu tenho pan. Quero falar nacional. Existe NN em língua portuguesa? Não. Circum militar. Existe circum com dois M's? Não. Então, o que é que a gente tem que fazer? Por hífen. Simples assim. Tá? Por isso que o pan não é pan-americano. A pronúncia correta é pan-americano. Porque não é junto, é separado. Porque sempre que tiver vogal e a mesma letra, qual é a mesma letra? MN. Sempre que forem repetidos, ou M com N, que não tem MN, né? Não tem. Então, sempre terá hífen. Por quê? Porque não é pan-nacional. Ó, se eu juntar essas duas palavras aqui, circunescolar, que é a circunferência, a região ali, escolar. Então, eu não posso falar circunmescolar? Mescola. Mescola. Tá mescolada? Não. Então, se eu não posso falar mescolar, eu tenho que pôr hífen. Tá vendo como tem lógica? Então, é isso. A pronúncia é pan-americano e não pan-americano. Mesma coisa com vogal repetida. Então, se eu tiver vogal repetida, eu tenho que separar. Então, aqui você já decora assim, ó. Primeira coisa, aqui você já decora assim, ó. Letras iguais, separa. Sempre. Tá? Então, se tem super requintado, ó. Super requintado, separa. Que são letras iguais. Se for supermercado, junta. Mas letras iguais sempre separa. Professora, mas e o anti? Sempre me perguntam isso. Mas então o antissocial. Mas, gente do céu, a palavra, o prefixo é antes social? Não. Eu adicionei esse S aqui no meio para mudar o meu som de Z para S. Então, antissocial não é letra repetida. Então, letras repetidas separa. Opa. Letras repetidas separa e... Cacilda. E letras diferentes junta. Esse daqui também já mata metade, tá? Já decora isso aqui, ó. Letras iguais separa, letras diferentes junta. Sempre. Nós vamos ter duas exceções. Aqui, ó. Duas exceções. Sempre tem. E a gente vai entender por quê, porque está dentro do nosso princípio. Então, aqui, ó. Pera, deixa eu deixar. Eu tenho anti-ibérico. Por que isso acontece? Por causa do nosso som. Não é micro-ondas. Quando juntam duas letras, como é que eu digo? Eu não digo xiita. Eu digo xiita, não é xiita. Xiita. Então, se eu falo, não falo xiita, eu falo xiita. Tudo junto. E aqui eu tenho que separar o som. Não é micro-ondas, é micro-ondas, é micro-ônibus, tá? Auto-observação, não é auto-observação. Não é semi-interno, semi-interno. Semi. Que é o que mais aparece, né, gente? A Maria é que menos aparece, que ela é chata. Isso que é chato também, mas ele pelo menos... Ó a cara de bravo. Gente, não. Pessoas, eu sou tão lindo, eu sou tão idoso. Você é tão idoso. Ele fica bravo, ele faz... Rabinho. Sabe que gato, quando bate rabo, é diferente de cachorro, né? Gato bateu o rabo, tá bravo. Vai, não. Vai. Ele tá com a caminha aqui. Eu sempre falo, né? A caminha dele ali do lado. Beleza. Vai passar aqui de novo não, né, menino? Tu é cara de pau. Vai lá pra sua cama. Volta. Então não é semi-interno. Semi-interno. É semi-interno. Beleza? E qual é a nossa... Então,
letras iguais separa, letras diferentes junta. Ó, autoescola. Letras diferentes. Autoobservação. Beleza? Foi. Agora nós temos uma exceção e vocês vão entender a exceção porque bate lá com a nossa nos nossos dois princípios. Co e re. Esses dois prefixos, mesmo que a letra seja igual, ele vai juntar. Na verdade, o co junta sempre, tá? Co é sempre, sempre, sempre junto. Por quê? Porque o próprio som dele já dá certo. Olha só, coordenar. Não falo coordenar. As pessoas falam, mas não é certo. Porque são duas palavras, dois sons. Coordenar. Não é coordenar. 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 Não é coordenar. É coordenar. E o próprio co, ele pede duas letras. Porque ele vem muito forte. Coordenar. Tá? Então, por isso que ele pode juntar. Coordenação. E o reeleição. É a mesma coisa com o re. O reestudar. Não é reestudar, é reestudar. Porque a palavra, o prefixo re e co, ele tem um som forte e ele já por si só, ele vai separar o som. As pessoas que têm o hábito de comer, né? Esses dias eu vi um professor de inglês falando, as pessoas têm cupim na língua. E aí fala, eu vou pra, porque o correto é, eu adorei esse exemplo dele, para a praia. Eu vou para a praia. Aí vem e já fala assim, o eu já morre. Fica, vou para a praia. De repente já tá, vou para a praia. Aí já vai ficar, vou pra praia. Vai piorar. Vou pra praia. De repente fica, vou pra praia. Vou pra praia. Aí me lasca. Então, aí as pessoas têm cupim na língua. Mas, de modo geral, a forma correta é reeleição, reeducar, reescrever, reestudar, coordenar, tá? Esses daqui, minha gente, também seguem a regra do letras iguais, letras diferentes. Letras iguais, separa. Letras iguais, separa. Letras iguais, separa. Tá? Letras diferentes, junta. O interamericano, que é um que basicamente ele muda o som. Ó, interamericano. Porque o inter, eu com o meu sotaque falso, que eu não falava assim, eu falava interamericano. Mas como eu fiz fono, mudei meu sotaque, o meu sotaque já pede interamericano, é separado. Mas alguns locais emendam, tá? O interamericano, ó, interamericano. Beleza? Então, letras diferentes, letras iguais, separo. Por quê? Porque eu não posso colocar super revista. Porque eu tenho erro gramatical. Tá vendo? O nosso princípio sempre vai justificar o porquê que as palavras estão juntas e o porquê que a palavra está separada. Essa daqui não. Essa aqui não justifica falar um palavrão. Faz tempo que eu não falo, né? Vocês viram que eu parei de falar palavrão? Sim, eu estou convertida. Virei uma pessoa... Sempre fui religiosa, sempre fui da igreja, tanto que minhas tatuagens são todas religiosas. Mesmo essa daqui, que não é, que é o Chorão, que é esse idoso que estava enchendo o saco aqui. Porque ele foi... Eu sou alérgica a gatos. E ele veio no momento... Não vou entrar na memória, na celeuma disso, mas ele chegou em um momento difícil da minha vida e ele não me deu alergia. Ai, gente, vocês tinham que ver a cena que tá aqui? Que coisa mais linda. Ele e o Teodoro dormem juntos. Ah, e ele tá usando o Teodoro como travesseiro. São os grandes amores da minha vida. Enfim, as palavras ex-soto, piloto, ex-vice-soto, não tem sentido. Só vai separar. Lembre assim, ó. O ex e o vice é fácil. Porque ex já é separado mesmo, né? Se eu larguei, então não tem como juntar. Então é ex, separa. Vice também já não é o primeiro, não é importante, separa. Agora soto e solta não tem lógica, mas decora. Pré, pós.
pré, pró e pós. Esses também sempre separam, tá? Professora, mas preconceito, mas daí eu tirei o acento, daí é pre, não é pré, tá? Porque, na verdade, a ideia do preconceito é porque é um conceito antes de conhecer, é um pré-conceito, certo? Só que a gente juntou e virou pre, então aí, por isso que é tudo junto. Então, se eu tenho acento, se é tônico, pré, pró e pós, sempre separado. Beleza? E aqui nós finalizamos, então. E só para relembrar, resumo, usa-se sempre hífen antes de H, exceto, vamos ver se alguém lembra, exceto co, des, in. Que daí a gente tira o H e junta. Letras repetidas separa, letras iguais, não. Letras repetidas separa, letras diferentes juntam. Circum, pan, sempre que tiver vogal e MN, porque muda o som, a gente, e dá erro gramatical, a gente separa. Ex, vice, soto e sota, aí tem mais algumas aqui, além, a quem, reque, sem, então todos aqui, ó. São todos com hífen antes. Beleza? Aí desin, a gente tira o H, e o co sempre, 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 co e re. Co e re sempre, sempre, sempre juntam. Vamos lá então, ó. Vamos dar uma olhadinha, ver se a gente decorou? Micro, olha só, a gente vai fazer assim, ó. Letras iguais, então, sai fora. Então, separa, tá certo. Letras iguais, separa, tá certo. Micro-ondas, tá junto. Ó, juntou, errado. Anti-herói, começou com H, então, certo. Antissocial. Antissocial, se o meu som, se a minha segunda palavra começa com S, minha segunda palavra começa com R, a gente dobra. Então, fica R, R. Então, aqui o certo é antissocial. Letras iguais, separa. Então, está certo. Autoescola, letras diferentes, junta. Está certo. Autoestima, letras diferentes, junta. Letras diferentes, junta. Tá vendo? Letra diferente igual, a gente mata praticamente tudo. O que isso não matar, a gente lembra dos dois princípios. Então, aqui a gente tem também, eu não vou nem ler o enunciado. Eu tenho que identificar quem está certo e quem está errado. Inter-relação, é isso? A incorretamente grafada. Inter-relação, está certo. Letras iguais, separa. Micro-organismo, letras iguais, separa. Então, essa daqui provavelmente é o nosso gabarito. Segunda palavra começou com H, não dá para colocar tudo junto, então tá certo. Letras diferentes, certo. Tem mais alguma? Ixi, tem mais um bocadinho. Então, nosso gabarito ficou B mesmo. Coexistem poderia ser grafado alternativamente como coexistem. Certo ou errado? Errado. Não, não pode. Porque a palavra co, o prefixo co é sempre junto. A exemplo de pró-família, assinale a alternativa que contém outro prefixo que obrigatoriamente exige o uso do hífen, sempre, sem exceção. Olha, o ante só vai precisar de prefixo se tiver um i ou se tiver um h. Então, fora isso, ele é tudo junto, então não pode. Ultra, também não. Sub, também não. Pós. Pós é sempre, sempre para tudo, sempre separado. O co é sempre junto, então não é. E o nosso gabarito ficou D. É isso, minha gente. Hoje deu certo a nossa gravação. Finalmente. Muito obrigada pela participação de todos. A todos vocês, um forte abraço.